É uma alegria, né, poder participar com vocês aqui. Um outro dia eu já participei também acompanhando aí, né, essa reunião de vocês às quintas-feiras, né? Quero saudar a todos, né, de todas as cidades, dos diversos cantos aí do estado de Minas Gerais. Estou vendo aqui o vereador Tiago Basoli também acabou de entrar. Além dessas coisas aí que eu fiz, né, eu fiz um currículo mais profissional, mas além disso, como a Adonias mesmo disse, eu sou membro da comunidade de Avenis e eu sou aluno da Escola Diaconal Irmã Dulce dos Pobres, aqui da Arquidiocese de Pouso Alegre, e se Deus me conceder essa graça, eu serei diácono permanente, né, da Igreja Católica. Então, é um motivo de muita satisfação para mim, muito orgulho, e espero que Deus me conceda essa graça, né? Com a pandemia, nós estamos, como se diz, vivendo 2 anos em 6 meses, né? Mas, enfim, estamos aí também nessa caminhada vocacional, né? Sou casado, como a Daniela falou, pai de 4 filhos, né? 3 vivos e um Deus já o chamou ainda antes de nascer, né? O nosso anjo Miguel. Sou pai da Gabriela, de 16 anos, do Felipe, de 14 anos, e da Isabela, de 10 anos. É importante esse tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? O Adonias me contou que vocês são lideranças, né, nas suas respectivas cidades, e liderança é o exercício da política, né, de qualquer forma, mas eu costumo sempre fazer uma separação daquele que é político em mandato e político sem mandato. Político em mandato é o vereador, é o deputado, é o prefeito, enfim, aqueles que estão exercendo um mandato naquele momento. Mas políticos somos todos nós. E, enquanto não estamos em mandato, nós somos políticos. E uma forma de exercer essa nossa liderança política, ela se dá nas mais diversas situações e ocasiões e instituições. Muitos são lideranças políticas, né? Mas são lideranças também dentro da sua igreja, dentro do seu bairro, dentro da sua classe profissional. E o que nós vamos conversar um pouquinho hoje é essa liderança exercida dentro de uma associação, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint aqui. Me perdoem a minha incapacidade de fazer algo mais bonito e apresentável, né? Não tenho talento para isso, mas entender, pelo menos, é possível, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguma coisa que eu fiz. Estão tendo acesso aí ao slide, ao PowerPoint, Denise? Vamos sim, tá, beleza. Tá bom. Então, vou falar um pouquinho sobre associativismo, né? Que é associar-se para atingir objetivos coletivos, né? Quando você tem objetivos pessoais, nós temos planos, temos objetivos, temos ideais na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e nós trabalhamos, né, para que possamos atingir esses objetivos. Quando os nossos objetivos se tornam coletivos, né, nós precisamos nos associar, nos unir a outras pessoas que têm os mesmos objetivos que nós, né? Então, vamos ver um pouquinho. Então, o conceito de associativismo. Deixa eu só mudar aqui para não tampar a minha tela, eu poder ler com vocês. Então, associativismo é qualquer iniciativa formal ou informal que reúna um grupo de pessoas ou empresas com o principal objetivo de superar dificuldades e gerar benefícios comuns, coletivos, sejam eles de ordem econômica, social ou política, né?
Então, a primeira coisa, a iniciativa formal ou informal. O que é informal? Reúne um grupo de pessoas para discutir, por exemplo, segurança pública, mas dali não sai nenhum documento formalizado, dali não se cria uma instituição, né? Ou seja, é um grupo que se reúne informalmente para debater algum assunto, discutir problemas coletivos, né? Mas a questão da associação que nós vamos trabalhar, ela é uma iniciativa formal, onde os integrantes daquele grupo se reúnem com um objetivo formal, de formalizar, de trazer para o papel, vamos dizer isso, surgir ali algo técnico, jurídico, né, palpável, para que possa exercer os direitos, né? E o objetivo é sempre melhorar as coisas, né? Melhorar as condições de vida. Então, nós precisamos proteger o meio ambiente. Então, vamos nos unir, vamos nos associar para um objetivo comum, que é preservar o meio ambiente. Vamos desenvolver a agricultura local, precisamos favorecer as melhorias na agricultura do nosso bairro, né? Como que nós vamos fazer isso? Vamos reunir, vamos nos associar e vamos trabalhar para atingir objetivos comuns, né? Então, esses objetivos, eles podem ser econômicos, podem ser sociais, podem também ser políticos, né? A associação é uma entidade de direito privado, né? O que significa ser de direito privado? Significa que é formado por pessoas e não pelo serviço público, né? Não é de direito público, é de direito privado, ou seja, uma associação formada por pessoas sem o envolvimento do poder público, dotada de personalidade jurídica, né? O que vem a ser personalidade jurídica? Como nós temos a nossa personalidade civil, né? Nossa vida civil, nós temos a pessoa, né? O ser, o cidadão, e isso nos garante uma personalidade, uma pessoa de direitos e deveres. Existe também a pessoa jurídica, que é uma instituição constituída legalmente, juridicamente, ela tem uma personalidade, né? Ela tem uma capacidade postulatória, ela tem direitos e obrigações, assim como uma pessoa civil. E ela caracteriza-se pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa. Então, agora vem algumas características das associações, né, Então, ela constitui uma reunião de pessoas, né, de diversas pessoas, para obtenção de uma finalidade comum e ausência de finalidade lucrativa. Por que isso é importante a gente tratar? Porque a associação, ela não tem objetivo de lucro, ela tem objetivo de outras coisas, de desenvolvimento, de melhoramento, de melhoria da qualidade de vida, melhoria de articulação política, enfim, tudo menos obter lucro. Porque se você se associar, você se unir a outras pessoas para obter lucro, isso é empresa, isso é cooperativa, né? Que o vereador Tiago trabalhou muitos anos aí numa cooperativa de crédito, né? Ele é o expert na área para poder falar sobre cooperativa, mas a diferença básica, principal entre a associação e a cooperativa é que a cooperativa ela visa lucro, né? Ou seja, existe um ideal comum de obter lucro. Na associação, isso não acontece, porque as pessoas que se associam, o objetivo não é, obter lucro, embora tenha recursos financeiros. Depois nós vamos ver mais à frente que obter lucro é uma coisa, agora obter trabalhar com dinheiro é outra coisa. Então não tem finalidade lucrativa, quer dizer que não pode mexer com dinheiro? Não é isso. Quer dizer que não vai dividir o lucro entre as pessoas membros da associação. Porque pode até ter lucro, mas esse lucro vai ser convertido para a utilização nos objetivos da associação. E não vai ser dividido o lucro entre os participantes. Isso é próprio de cooperativa.
O patrimônio dessa associação, ele é constituído pelos associados. Então, nós precisamos de dinheiro para registrar a ata, nós precisamos de dinheiro para comprar uma sede, nós precisamos de dinheiro para arrumar uma faxineira para limpar a sede. Tudo que você precisar, o patrimônio, todo o dinheiro adquirido, ele é provido pelos associados. Você tem que entrar sabendo disso, porque tem muita gente, é engraçado, né? Nós tínhamos um prefeito que ainda falava muito isso, né? O povo abre associação para o governo sustentar, e não é esse o objetivo, né? A associação, ela tem que ser sustentada pelos seus associados, né? Pode ter, depois, mais adiante, nós vamos falar sobre essa questão das parcerias com o poder público, mas o objetivo dela tem que ser sustentado pelos associados, tá? O reconhecimento de sua personalidade jurídica vem pela autoridade competente, né? Então, assim, nós vamos falar mais adiante também sobre essa questão do reconhecimento da personalidade jurídica. O cooperativismo é regido por vários princípios, Eu cito aqui 3 que eu julgo ser os mais importantes. Então, o princípio básico do associativismo é a liberdade. Você é livre para se associar. A adesão sua a uma associação, ela é livre e voluntária. Da mesma forma que é livre a sua saída. Ninguém é obrigado a se associar. Vamos fazer uma associação de bairro aqui, mas tem que vir todo mundo, senão nós não vamos tocar para diante. Você tem que vir, vai lá na casa da pessoa e obriga. Não. Associação é de livre associação. Tem que respeitar a liberdade do cidadão. Da mesma forma que eu sou livre para entrar, eu sou livre para sair. Princípio da democracia. A associação, ela tem uma gestão democrática, né? O funcionamento dela se baseia na equidade entre seus membros. Todos são iguais, não existe mais um mais poderoso que o outro. A associação não tem dono. A associação do Adonias, a associação do fulano. Não, a associação não tem dono. Ela é de todos os associados igualmente. Ela garante a equidade, ou seja, todos têm iguais direitos e deveres. Alguns ocupam cargos de direção e gestão por algum tempo. Por isso que, na associação, gente, o mandato, ele é temporário, né? Ele não é eterno, não é vitalício, ele é temporário, para que haja uma mescla de pessoas a ocupar esses cargos de diretoria. Então, nenhum cargo de diretoria de associação ele é vitalício, ele é transitório já para garantir essa equidade. Esses 2 anos vai ser eu presidente, depois dali 2 anos vai ser outra pessoa, e sempre haverá esse rodízio. Isso garante a alternação do poder entre os membros daquela associação. E isso é muito próprio da democracia. Princípio da solidariedade, né? As associações resultam sempre de uma congregação de esforços, esforços comuns para o desenvolvimento e adquirir e atingir os objetivos daquela associação. Então, a solidariedade é justamente isso. Eu ajudo você, você me ajuda, nós nos ajudamos para atingir os objetivos, que todos são objetivos sempre comuns, né? Desenvolver o turismo rural no nosso bairro, desenvolver a agricultura familiar no nosso bairro. Isso é objetivo coletivo. Então, para que eu me dê bem, você precisa se dar bem. Eu gosto de citar um exemplo, às vezes vocês podem saber melhor que eu sobre isso, mas nos Estados Unidos existem extensas lavouras, né? Então, vamos citar como exemplo aqui, lavoura de algodão, né? E nós sabemos que a polinização, ela é feita, né, pelo vento, as sementes, o pólen, ele se dissipa com o vento. Então, ocorre a polinização. Então, o que acontece? Aqueles proprietários mais que têm uma cultura tecnológica melhor, ele usa as melhores sementes.
Mas, se o vizinho dele usa uma semente ruim, sem melhoramento tecnológico, o que acontece? Com a polinização, com o vento, né, que vem da plantação dele para a sua plantação, acaba que a polinização das plantas dele acaba acontecendo com as sementes ruins do vizinho. Né? E isso acaba prejudicando a plantação dele. Então, o que ele faz? Ele doa a semente para os vizinhos, para que o vizinho também tenha uma boa semente e, ao acontecer a polinização, tudo saia de boa qualidade. Então, é o famoso me ajuda que eu te ajudo. Né? A gente precisa que o outro também tenha uma boa qualidade de vida, porque a qualidade de vida do outro é a minha qualidade de vida. Se der certo o outro, acaba dando certo também. Não pode ter ciúme, vaidade, inveja, né? Porque se o outro cresce, a gente acaba crescendo junto, né? Quem não gosta de ter vizinho rico, né, dona Nilce? Vizinho rico, que eu digo assim, a pessoa de bem com a vida, né? A gente quer ter pessoas, está rodeado de pessoas. Eu falo para minha esposa, né? Michele, eu não quero para mim, mas eu gosto de estar no meio de mulher bonita. Mas é uma verdade, gente. Você gosta de estar no meio de gente feia? Não gostamos, por quê? Eu tenho a minha mulher, não quero as outras mulheres, mas é gostoso estar no meio de gente bonita, né? Então, quanto mais o outro for bonito, quanto mais o outro se der bem, eu também me sinto bem. A energia de uma pessoa que se dá bem contamina, passa para a gente também. Então, você quer ficar perto de uma pessoa doente, para baixo, desanimada, empobrecida de ideias, empobrecida de pensamentos, empobrecida de sentimentos? Não. Nós queremos pessoas para frente. Então, associar-se é desejar o bem do outro, né? Desejar o bem do outro. Algumas palavras aí que significam o associativismo. Participação, solidariedade, união, cooperação, objetivos comuns, isso tudo faz parte da associação. Né? Então, esse trabalho, percebam bem que é um completando o que falta no outro, muitas vezes. Né? Isso é a parte muito bonita da associação. Associações sem fins lucrativos poderá ter diversos objetivos, né? Então, vamos entrar em algumas categorias. Associação de classe ou representação de categoria profissional ou econômica. Né? No início aí, me perdoe que eu esqueci o nome, mas um dos nossos participantes, colegas aqui da sala, foi presidente de uma associação comercial, né? Ou seja, os comerciantes se unem para trabalhar melhorias para o comércio local. Isso é associação. Isso é o trabalho de uma associação. Os diversos membros daquela categoria profissional se reúnem, se formam, e aí nós temos a Associação dos Médicos, a Associação dos Dentistas, a Associação dos Deputados, a Associação dos Vereadores, a Associação dos Municípios. Veja só, lá no comecinho eu falei que a associação pode ser de pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, nós temos associações, hoje nós temos muita associação, falamos isso aí no começo também, associação de tratamento de resíduos sólidos, né? Os municípios estão se associando para tratar os resíduos sólidos, os municípios estão se associando para tratamentos de saúde, ou seja, a associação é formada por pessoas físicas ou também por pessoas jurídicas, né? Associação associação não acaba mais. Outro tipo de associação são as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos ou cultos, né? Como a Adonias falou, nós fazemos parte de uma associação religiosa sem fins lucrativos denominada Associação Javenice, que nós chamamos de comunidade no sentido mais espiritualizado, né? Mas no sentido civil, nós somos membros de uma associação de direito canônico. Por quê? Porque ela é reconhecida pelo arcebispo. Então, tem algumas particularidades, mas tem diversas formas de associações religiosas, né? Associações religiosas que mantêm creche, que mantêm escola, que mantêm orfanato, que mantêm um asilo. A Adonias foi presidente de abrigo para idosos.
O abrigo para idosos, embora ele seja vocacionado ali dos vicentinos, ele é uma associação, né? Então, outro ponto agora entra um pouco mais nessa uma que nós vamos falar. Entidades de benefício mútuos destinadas a proporcionar bens ou serviços em um círculo restrito de associados. Por exemplo, clubes esportivos, centrais de compras, associações de bairros, associações de moradores, né? Então, restringe aquele grupo de pessoas. Qual que é o grupo de pessoas? Associação de bairro. Bairro Taguá, que é um bairro que eu residia quando era criança. Bairro do Taguá. Associação dos moradores do bairro do Taguá. Ele é restrito à circunscrição ali dos moradores do bairro do Taguá. Pode ter 2 bairros? Pode. Associação dos moradores do bairro A e bairro B. Não tem problema nenhum. 2 bairros se reúnem. Para falar sobre o quê? Para falar sobre associação, para falar sobre promoção da assistência social, associação de defesa da cultura, associação de defesa da cidadania, patrimônio histórico, patrimônio artístico, educação, esporte, lazer, meio ambiente, direitos humanos, enfim. Não precisa ser geograficamente a associação, ela pode ser ideologicamente. Pessoas se reúnem para tratar a temática do meio ambiente. Pessoas se associam para proteger um rio, aqui que nós temos. Pessoas se associam para proteger um parque ecológico, para cuidar de um parque ecológico. Gente, é ilimitado a forma de associação. Você pode se associar para tudo, menos, é lógico, para cometimento de crime, né? É o que nós vamos ver agora quando a gente entrar na questão prática, técnica, né, do surgimento. Algumas palavras, algumas nomenclaturas. As associações, elas estão englobadas no que nós chamamos do terceiro setor. O primeiro setor seria o setor público, segundo setor, o setor privado, e o terceiro setor, que são essas associações. Também chamado de ONG. O que é uma ONG? É uma associação. Por quê? Porque a associação é uma organização não governamental. Isso é a palavra ONG. OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É quando aquela sua instituição ela tem e representa interesses públicos. Organização da Sociedade Civil. Então, são nomes que vão aparecer aí quando nós estivermos tratando sobre associação. A fundamentação, a formalização do associativismo. Como que surgiu isso? Primeiro, começa lá com a Declaração dos Direitos Humanos. No artigo 20, toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Como eu disse, não é para associação para guerra, como é que chama lá da Colômbia, lá, as Farc, né? É uma associação militar, né, paramilitar, que depois até nós temos aqui a nossa própria Constituição proíbe esse tipo de associação armada paramilitar, né? Mas a própria Declaração dos Direitos Humanos, né, já previu lá 50 anos, mais de 70 anos atrás, né, a possibilidade de você ter liberdade de se associar. A nossa Constituição, no artigo 20, também fala assim, toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Ela reproduz, né, o que diz o artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o artigo 5º, né, que é o principal artigo dos direitos e garantias individuais e coletivos, no inciso 17, fala que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Porque existe, né, no nosso Código Penal a associação de pessoas para o cometimento de crime, né? Isso é formação de quadrilha e até mesmo essa própria fase, associação de pessoas para o cometimento de crime. Então, é permitido para nós, evidentemente, associação para fins lícitos, né? O novo Código Civil de 2002 traz um capítulo especial para as associações. Ou seja, nós estamos vendo aqui, gente, uma evolução, né? O surgimento e as melhorias que foram acontecendo
com as associações. Então, o Código Civil de 1916 não traz nada sobre isso, mas o de 2002, né, o Código Civil traz, então, um capítulo dedicado, que é o capítulo 2º, né, do artigo 53 ao artigo 61, traz tudo falando sobre associações. Então, artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Número 1, as associações. Então, nós vemos que aqui está o arcabouço, né, o amparato legal para o surgimento das associações. Agora, nós temos no Código Civil Brasileiro uma fala clara sobre as associações. Então, associação é pessoa jurídica de direito privado. O artigo 54, isso aqui, gente, é muito importante quando a gente for tratar sobre estatuto de associação, é muito importante essas regras, porque se não constar, presta muita atenção nisso agora, se não constar isso aqui nos estatutos de associação, ele existe uma nulidade de pleno direito, que nós chamamos. Então, o que acontece? Associações criadas antes de 2002 não têm muitas dessas exigências aqui no estatuto. Então, o que precisa fazer? Precisa regularizar o estatuto dessas associações. Por exemplo, sob pena de nulidade, olha lá, o que a associação precisa conter? A denominação, os fins e a sede. Denominação, o que é, qual que é o nome da associação, a sigla que a identifica, as finalidades da associação, os objetivos dela e a sede. Né? Eu não coloco, gente, no estatuto o endereço, porque a sede você pode colocar com sede no município de tal. Porque se você colocar o endereço com sede na rua José Joaquim da Silva Xavier, número 35, se mudar o endereço, você precisa mudar o estatuto, e mudar o estatuto é burocrático. Tá? Número 2, requisitos para admissão, demissão e exclusão dos seus associados. Isso não tinha nos estatutos anteriores a 2002. Direitos e deveres dos associados. Alguns já tinham, alguns não. Fontes de recurso. Quais são as fontes de recurso? Como que vai entrar dinheiro para a nossa associação? Tem que estar escrito no estatuto. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Como é que funciona? Diretoria, presidente, vice-presidente, quem que faz o quê? Precisa estar especificado no estatuto. Isso não tinha nos estatutos anteriores a 2002. Condições de alteração dos dispositivos estatutários e a forma de gestão administrativa e aprovação das contas, né, que é feito anualmente. Então, o mais importante destacar disso é que as associações que estão em vigor até hoje, estão em funcionamento, e o estatuto é anterior a 2002, precisa dar uma olhada, porque às vezes precisa mudar para adequar a essa nova forma. Tá? Bom, vamos entrar um pouquinho mais agora na parte prática, né? Como constituir uma associação? Como fundar uma associação? Beleza. Primeira coisa, eu chamo de afetividade. O que nós queremos? Qual que é o objetivo? Nós precisamos do quê? Né? O que nós necessitamos? O que eu vou me reunir com alguém para quê? O que eu preciso? O que eu quero? O que eu desejo? Eu quero trabalhar o meu bairro, a questão, nosso bairro está abandonado pelos políticos aqui, a gente não tem uma boa iluminação pública, a gente não tem segurança, aí a gente vai na polícia, a polícia não vem, a gente pede na prefeitura, ninguém dá bola, o vereador não cuida da gente. O que nós vamos fazer, gente? É aquela famosa frase, uma andorinha só não faz verão, né? Uma pessoa sozinha pedindo é uma coisa, agora um grupo de pessoas, alguém representando um grupo maior de pessoas, tem muito mais força, né? Então, a primeira parte
é você mobilizar uma sociedade para atingir esse interesse que você tem em comum com outras pessoas. Ah, tem um rio que passa dentro da nossa cidade, e esse rio está sendo, está tendo muito, o povo está jogando lixo, esgoto, nós vamos fazer aqui, gente, quem quer me ajudar aí a defender, a cuidar do rio? Ah, eu quero. Então, vamos fazer essa parte, vamos nos reunir, né? Então, reunir, definir os objetivos. Vamos fundar uma associação para isso. Qual que é o nome dessa associação, a sigla? Definir um prazo, né, de duração do mandato. Nós vamos trabalhar, vamos ter mandato de 2, 3, 4 anos. Escolher uma comissão que vai cuidar disso aí. Quem vai correr atrás de cuidar da parte de documentação? Quem que vai correr atrás de cuidar da parte de criar uma logomarca, de fazer uma divulgação num folhetinho? Quem que vai cuidar disso, né? E programar reuniões com as pessoas interessadas. Então, se você encontrou ali, né, hoje as redes sociais são excelentes para isso, né? Gente, estou com vontade de criar uma associação de defesa dos animais, né? Quem que está afim aí de me ajudar? Ah, eu. Então tá, amanhã, vamos reunir amanhã aqui às 2h da tarde em tal lugar, né, para a gente começar a conversar sobre isso, né? Outra coisa que é preciso pensar é a viabilidade econômica, né? Porque você vai ter despesas. Para poder constituir essa pessoa jurídica, você vai precisar arrumar um advogado para fazer o estatuto para você, para assinar o estatuto, é obrigatório que um advogado assine. Você vai precisar de um contador para poder ajudar você na escrituração fiscal e contábil. Você vai precisar registrar esse estatuto no cartório de registro de imóveis. Tudo isso custa, tudo isso gasta dinheiro, né? E também, naquele primeiro momento ali, né, sob orientação de um advogado ou de alguém que tenha um pouco de conhecimento, você vai elaborar uma minuta de um estatuto social. É importante, gente, que esse estatuto, ele tem, hoje em dia, nós temos, né, já um esqueleto pré-montado. Eu trabalho aqui na Câmara e eu tenho um esqueleto, uma coluna vertebral ali, da qual já a legislação prevê esse tipo de funcionalidade. Então, nesse modelo de estatuto, já está o que é obrigatório. Então, você vai trabalhar mais nesse aspecto aqui. Nos objetivos, que isso vai mudar de uma associação para outra, no nome, no tempo de duração do mandato, né? E alguma outra coisa que você quiser a mais. Então, por exemplo, vai ser uma associação da escola de samba. Aí, além da diretoria, você vai ter uma diretoria artística, uma diretoria de marketing. Então, a mais você pode criar, a menos não. Tá? Depois eu vou falar na frente aqui. É necessário, então, que haja uma formalização, né? O nascimento da personalidade jurídica, né? O nascimento, o surgimento, a identidade, a carteira de identidade da associação é o CNPJ dela, né? Ela não tem CPF, é o CNPJ. Então, nessa reunião de Assembleia Geral, né, ocorre a aprovação do estatuto, que é assinado, elaborado e assinado por advogado, obrigatoriamente, eleição da diretoria, e aqui eu coloco os cargos dessa diretoria. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, conselho fiscal, 3 titulares e 3 suplentes. É obrigatório, pelo menos um tesoureiro é obrigatório, um secretário é obrigatório e 3 conselheiros fiscais são obrigatórios. Por que eu já coloco um suplente? Por que eu já coloco um segundo secretário? Porque se o primeiro sair da associação ou não for na reunião, o segundo automaticamente ocupa o cargo dele, né? Isso é importante porque você tenha funcionalidade, né? Você possa trabalhar com uma pessoa substituindo a outra, né? Tem número mínimo de pessoa para compor uma associação? A lei não fala que tem número mínimo. Mas, como a gente pode observar pela diretoria,
Só na diretoria tem 12 pessoas, então não tem como funcionar uma associação sem pelo menos 12 pessoas, né? Se você quiser arriscar e colocar só um secretário, só um tesoureiro, pode. E aí, então, você vai trabalhar com 10 pessoas, mas menos que isso não deve, tá bom? Opa, vai, agora vai. Bom, na Assembleia Geral, né, você vai fazer o encaminhamento. Quais são os documentos que precisam sair para registro? Você precisa de um edital de convocação, né? Então, naquela primeira reunião que teve lá para conversar, para expor a ideia, você vai nomear uma comissão que vai ser responsável pela elaboração desse edital, né? Uma lista de presença e a ata de fundação e posse dos membros da diretoria. Isso é obrigatório. E o estatuto aprovado. Então, para você constituir uma associação, você precisa dessas 4 coisas: edital de convocação, lista de presença, a ata e o estatuto. Isso é obrigatório para o cartório aceitar o registro, tá? Você precisa daí, a solicitação normalmente é um formulário fornecido pelo próprio cartório de registro de títulos e documentos, né? Ele vai te fornecer um formulário lá, você vai preencher pedindo o registro. E alguns cartórios pedem também a relação dos membros da diretoria, que é a mesma que vai estar na ata já, né? Lá na ata você vai qualificar todo mundo, nome completo, CPF, RG, endereço eletrônico, endereço físico, e-mail, celular, o que você puder fazer para qualificar a pessoa, você vai fazer na ata. Isso é apareceu. Eita. Ah, não, meu computador aqui. Peraí. Pronto. Opa. Inscrição, né, da Receita Federal, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, numa unidade do Ministério da Fazenda, Receita Federal. Normalmente, isso é mais fácil para contadores fazerem, porque ele vai fazer o chamado DBE, Documento Base de Entrada, que é no qual você vai pedir o registro da associação na Receita Federal. Hoje, os cartórios estão exigindo também esse DBE, já com o CNPJ, para registrar a associação. Antigamente, isso não era necessário. Então, você tinha lá uma associação que funcionava, estava registrada no cartório de registro de imóveis, mas não tinha personalidade jurídica, porque ela não tinha CNPJ. Agora, hoje, não se registra a associação sem o CNPJ. Então, as duas coisas surgem ao mesmo tempo, certo? Talvez seja preciso aí inscrição municipal, cadastro no INSS, na Receita Estadual, se você for praticar atos comerciais. Então, vai ter que emitir nota fiscal. Ainda hoje teve aqui comigo uma pessoa que é de uma associação de catadores de materiais recicláveis, né? Eles compram, eles fazem a coleta do material reciclável, depois eles tratam esse material e eles vendem esse material e também compram material. Além de coletar, eles também compram, né? Lógico, compram e depois revende isso para outras pessoas. Então, eles emitem nota fiscal. Para que eles possam emitir nota fiscal, eles precisam ter cadastro na Receita Estadual. Às vezes precisa, conforme o funcionamento da associação, precisa ter alvará de funcionamento. Se for uma associação, por exemplo, lá no bairro Itaguá, tem a Associação dos Produtores as mulheres que fazem bolachinha, faz rosca, elas vendem para as escolas, né? Então, o que precisa? Precisa de alvará sanitário. Está vendo que cada associação vai ter que procurar aquilo que precisa para o funcionamento dela, né? Às vezes, cadastro nos órgãos públicos, por exemplo, é uma associação de defesa e cuidados dos menores. Então, ele vai lá e se cadastra no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Às vezes, é uma associação que visa assistência social, então ele vai e cadastra no CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, cada associação vai ter o seu cadastro nos órgãos que lhe forem afetos, certo?
mas o cadastro nacional, né, no CNPJ, é obrigatório. Ainda sobre o estatuto, né, ele precisa conter a denominação, a sede, isso que eu já tinha falado lá atrás, eu vou pular. Gente, já tô indo para o final aqui, e agora eu abro um parênteses para falar sobre a questão, né, dessas associações. A princípio, ela é associação de interesse privado, interesse particular. Então, em tese, ela não tem nada a ver com o poder público, tá bem? Ela funciona ali regido pelas pessoas que a compõem, regido, administrado, você faz o que quiser dentro da lei, você pode fazer o que você quiser com a sua associação. Não precisa todo mundo concordar. Ah, tem uma associação para cuidar do urso panda. Aqui não tem urso panda, não interessa. O cara quer ter urso panda, é problema dele. Tá? Mas existe um momento que a sua associação pode fazer uma parceria com o poder público. Tá certo? Então, para que isso seja possível, que haja parcerias com o poder público, existe uma lei específica que trata sobre essa questão. O regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. É a chamada PPP, Parceria Público-Privada, né? Que é regida pela Lei 13.019 de 2014. É uma lei razoavelmente recente, né? E isso mudou um pouco o critério de repasse de recursos públicos para as associações. Então, a minha associação lá que cuida das crianças, eu tenho uma associação que cuida das crianças. Ela pode receber dinheiro público? Pode receber dinheiro público. Se você usar recursos da própria associação para manter os objetivos dela, como eu disse, você pode fazer o que quiser. Mas agora, se você começar a usar dinheiro público, essa lei traz algumas regras sobre o repasse de dinheiro público. Dentre eles, os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, se a sua associação receber dinheiro público, você vai ter também o compromisso de executar esses princípios da administração pública. Legalidade, ou seja, só pode fazer aquilo que está dentro da lei. Impessoalidade, você não pode fazer diferenciação de pessoas, não pode fazer discriminação de pessoas. Moralidade, tem que ser ético. Publicidade, você tem que divulgar, você tem que prestar contas de cada centavo desse recurso. Então, assim, para você receber dinheiro público, primeiro você tem que apresentar um projeto. O que você quer fazer com esse dinheiro? O que você vai usar esse dinheiro? Aonde você vai usar? Vai ser lavrado um termo de cooperação técnica entre você e o poder público. Então, vamos dizer aí, você tem uma associação e o deputado Cleiton vai mandar lá 20 mil reais para a sua associação comprar computadores para o seu bairro, certo? Pode receber recurso do Estado? Pode receber recurso do Estado. Mas o que precisa fazer? Você precisa ter uma rigorosa documentação. Não é brincadeira, não é simples, tá? É rigoroso a documentação, tem que estar tudo atualizado. Mas, além disso, você precisa apresentar um plano de trabalho, orçamento. Ah, vamos comprar computador? Precisa de 3 orçamentos. Vamos comprar computador? Tá. Quantas pessoas vão ser atingidas por esse computador? Quantas pessoas vão usar? Qual é a faixa etária? Essas pessoas são vulneráveis socialmente? Essas pessoas moram aonde? Então, vejam só que é um trabalho bastante complexo, né? Eficiência. Você vai comprar, é interessante, gente, porque
Se você recebe um recurso público, obrigatoriamente, esse recurso público, esse recurso que vai cair na conta da associação, uma conta específica para o recebimento desse recurso, ele tem que automaticamente ser colocado na poupança. Por quê? Porque entre o dinheiro chegar e você pagar o seu fornecedor dos computadores, pode durar 3, 4 meses. E o dinheiro público não pode ficar parado. Pelo princípio da eficiência, você tem que aplicar esse dinheiro, tem que ficar aplicado. Aquele rendimento, depois você vai ter que devolver ele para o Estado, para o município, seja por que órgão que for. Certo? Então, uma rigorosa documentação que é tratada nesse ano. Pessoal, o assunto é muito vasto, tá? Nós podíamos compartimentalizar, podíamos dividir essa conversa em vários assuntos, em vários dias, né? Hoje nós vamos falar só sobre as parcerias das associações com o poder público. Hoje nós vamos falar só sobre como fundar uma associação, né? A gente podia delimitar isso, demarcar esses temas todos, mas o objetivo de hoje era traçar um panorama geral de uma associação, tá? Espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês, tá certo? Eu vou só compartilhar aqui um modelo de estatuto que existe aqui em Ouro Fino. Aqui, ó. Ô, Júnior, desculpa, compartilha de novo aí que eu tinha fechado o compartilhamento. Por favor. Bom. Desculpa. Abriu? Abriu sim, perfeito. Tá. Então, gente, aqui ó, é o modelo de estatuto, né? Como eu disse para vocês, Associação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais de Ouro Fino. Essa é uma associação que funciona muito bem aqui na nossa cidade. Algumas mulheres, né, fazem lá rosca, rosquinha, bolachinha, e elas vendem tanto no comércio quanto para as escolas. Né? Vocês sabem que, obrigatoriamente, as escolas têm que comprar pelo menos 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Né? E essas bolachinha, iogurte, queijo, tudo entra na agricultura familiar. Então, eles fizeram uma associação de trabalhadores rurais e, através dessa associação, eles vendem para as escolas. Então, aqui está um modelo de estatuto, como eu disse para vocês. Mas, enfim, é isso que eu queria passar, gente. Né? Vamos dialogando aí. Se tiver mais alguma coisa que eu puder colaborar com vocês, eu vou deixar aqui também o meu contato, né? Meu telefone, e-mail, se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição também. Muito obrigado, né, pela atenção de todos.